Oi, pessoal, eu sou a Gabriela Araújo, estamos aqui em mais uma gravação do programa Diversas, o Direito por Elas, com a Marcela Ortiz, a Juliana Bastos, a Priscila Pâmela e com a Marina Ganzaroli, para falar sobre diversidade sexual e direitos da comunidade LGBTI+. Primeiro, para começar, obrigada, Marina, por ter aceitado o nosso convite. Eu vou ler o currículo da Marina, um breve currículo, porque o currículo dela é bem extenso, então vou tentar resumir aqui. A Marina Ganzaroli é advogada especialista em compliance cultural, direito da mulher e da diversidade, atua com mulheres LGBTs vítimas de violência há 12 anos, é cofundadora da Defende, Rede Feminista de Juristas, doutoranda e mestre em Sociologia Jurídica pela Faculdade de Direito da USP, conselheira estadual e presidenta da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo, pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, assessora especial para direito LGBT da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas, secretária-geral do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Tem mais, gente, só um pouquinho. E eu resumi, hein? Diretora da Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, cofundadora do Coletivo Feminista Dandara de Direito da USP, que foi o primeiro coletivo feminista em uma faculdade de Direito do Brasil, fundado em 2007. Muito bacana, hein? Eu já tinha me formado, que pena. Podia ter imitado a ideia na PUC. Indicada em agosto de 2019 ao voto popular de liderança feminina do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Eu não vou ler o resto, porque senão a gente vai ficar aqui. Só isso já é muita coisa, né, Gabi? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Maravilhosa, obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. E a gente queria muito falar sobre esse tema, né? Junho foi o mês do orgulho LGBTI+. A Marina, eu vou até fazer minha primeira pergunta para ela, já para ela explicar o porquê dessa sigla, mas com uma introdução também, Marina, queria que você comentasse com a gente que em maio, um pouquinho antes, né, esse ano foi simbólico, né, a decisão que teve no STF, na ADI 5543, em que eles decidiram que a proibição do Ministério da Saúde e da Anvisa com relação à doação de sangue por homens homossexuais era inconstitucional. Então, assim, por muito tempo, os homens homossexuais eram discriminados pela sua opção sexual, pela sua sexualidade, e o STF derrubou, mas não foi por unanimidade, né? Foi por uma maioria, eu até anotei aqui, de 7-4. Então, a gente vê aí que existe, a Priscila está até balançando a cabeça, indignada, que existem diversos preconceitos que são enfrentados pela comunidade LGBTI+, mas existem também preconceitos diversos, né? Porque a sigla trata também não só dos homens homossexuais, mas também das mulheres, enfim. Então, se você puder explicar um pouco o que essa decisão significou para a comunidade e o que significa essa sigla dentro dessas diferenças também de preconceitos que são enfrentados. Bacana, vamos lá, vou tentar resumir, porque são 3 perguntas em uma aí, né, Gabi? Mas vamos tentar explicar da forma mais didática possível por que esse tema é tão importante. A gente está falando da população LGBTQIA+, o que é essa sopa de letrinhas, né? Muitas vezes a gente se confunde precisamente porque sempre tem uma letrinha a mais. Nossa, e aí? Parece que não vai acabar isso nunca, é o abecedário inteiro. Então, assim, fica realmente difícil. Então, é bom que você tenha feito essa pergunta, porque o primeiro passo para a gente entender e falar sobre temas que a gente desconhece é ter a humildade de perguntar e dizer, olha, realmente, eu não conheço muito sobre esse tema, né? Então, me explica. Esse é o primeiro passo. Então, já de cara, eu queria dizer que essa sigla, essa sopa de letrinhas, por que é tão importante que essas letras estejam representadas? A gente costuma dizer que aquele grupo, aquilo que não tem nome, não existe, não está visível, né? Então, aquilo que não é dito está invisibilizado, está debaixo do tapete. Então, quando a gente faz questão de nomear e de dar visibilidade a um determinado grupo, é porque aquela identidade tem a sua especificidade. Obviamente, essa sigla vai evoluindo, né? Quem não lembra lá do GLS,
né, os simpatizantes, gays, lésbicas, simpatizantes, e a gente vai evoluindo. Hoje a gente fala LGBTI+, né, no Brasil a gente costuma usar essa sigla. Tem siglas no Reino Unido, por exemplo, o último congresso deles lá, eles chegaram numa sigla de 26 letrinhas, sempre terão mais letrinhas, porque a gente está basicamente aqui falando de um exercício da cidadania e da dignidade humanas, da cidadania e da cidadania na sua completude. Um dos aspectos da cidadania é a identidade, outro é a sexualidade, né? Então, algo tão subjetivo como a sexualidade sempre terá, né, outros vieses, outras formas, outras identidades. As pessoas confundem muito porque a sigla ela mistura duas coisas. Ela mistura orientação sexual e identidade de gênero. O que é orientação sexual? E é muito importante a gente atentar ao fato de usar a palavra orientação e não opção. Por quê? Eu não acordo de manhã, viro uma chavinha aqui atrás e viro lésbica. Eu não optei ser uma mulher lésbica, eu sou lésbica. É uma orientação. Da mesma forma que as pessoas que têm o privilégio de ter a orientação sexual considerada padrão, ou não desviante, ou hegemônica, no caso da nossa sociedade, a heterossexualidade, não se lembram o dia que elas acordaram e viraram héteras, né? E viraram para os seus pais e falaram: mãe, eu gosto de menino, não acredito, olha só. Né? Então, esse momento ele não existe, ele se dá com o desenvolvimento da sexualidade ali no momento da puberdade, da adolescência, naturalmente. Né? Então, a gente está falando de atração, de afeto e sexual. Né? Então, é por quem eu me sinto atraída, atraído ou atraíde. Isso é orientação sexual. Quando a gente está falando de orientação sexual, a gente está falando da sigla L, da sigla G e da sigla B. Ou seja, homens gays, né? Ou seja, homens que se identificam como homens e gostam, se relacionam com outros homens. Mulheres lésbicas, mulheres que se identificam como mulheres, se relacionam com outras mulheres. E pessoas bissexuais que se relacionam com ambas a identidade de gênero, a feminina e a masculina. Quando a gente está falando da letrinha T, a gente não está falando mais de orientação sexual, ou seja, por quem eu me sinto atraída ou atraído. A gente está falando de identidade de gênero, quem eu sou, como eu me identifico. Eu me identifico como mulher e eu tive o privilégio de ter sido atribuída a identidade de gênero feminina quando nasci, porque nasci com uma vagina. Isso é o privilégio da cisgeneridade, né? Nós temos esse privilégio, as pessoas trans não possuem esse privilégio. A identidade de gênero delas não coincide com a identidade de gênero que lhes foi atribuída no nascimento. Da mesma forma, as pessoas intersexo, né? A letrinha I. Entre aquilo que a gente entende como a genitália feminina ou a genitália masculina, o pênis e a vagina, existe uma série de variações. Muitas vezes estão presentes os dois órgãos, né? Ou um menos desenvolvido ou outro mais desenvolvido. Veja, as pessoas intersexo representam 1,4% da população. É mais do que pessoas ruivas existem no mundo. Né? E eu gosto muito do exemplo, apesar de ser um exemplo biologizante, para explicar um pouco a questão da sigla, é um exemplo muito útil e muito didático, porque ele acaba com aquele argumento, um argumento muitas vezes imbuído de um preconceito, né, da religião ou da nossa educação familiar, de que aquilo que Deus fez ninguém muda. Né? Então, a pessoa virou homem, virou mulher. Veja, existe uma parcela da população que nasceu com os dois. E ela foi feita por Deus assim, e ela é perfeita assim, né? A gente, da mesma forma que a gente não fala que pessoas com deficiência são imperfeitas, a gente não pode dizer que pessoas intersexuais são imperfeitas. Não são imperfeitas, elas são perfeitas, elas vieram ao mundo assim, a natureza as fez assim. E o que a nossa sociedade faz? As mutila. Porque a gente entende que elas são aberrações, que elas são anomalias, que elas são corpos desviantes. Da mesma forma, os corpos trans, inclusive muitas pessoas intersexo, que são mutiladas enquanto bebês, e isso acontece aqui no nosso país, né? Quando a gente fala de mutilação genital, as pessoas pensam, não sei aonde, lá, né, no continente africano. Não, Brasil mesmo. Toda semana bebês, crianças intersexos são mutiladas, porque inclusive exatamente por isso muitas delas são trans também, né? Porque se você escolhe, você tem 50% de chance de errar, né? Vamos dizer assim. Isso para todas as pessoas, inclusive as cisgêneras, né? Inclusive nós, né? Você pode não acertar. E aí essa criança se desenvolve, essa adolescente se desenvolve e percebe que não é, que nunca foi, né, aquilo que lhe foi designado no nascimento. E aí
E aí, então, descobre, na verdade, que era intersexo, que foi mutilada, essa é a história de muitas pessoas intersexo. Então, veja, isso para falar só de 4 letrinhas, né? Eu falei de lésbicas, bissexuais, gays, trans, né? E falei de intersexo também, já falei de 5. Por isso que a gente deixa o maisinho. O maisinho é para representar todas essas outras identidades que são possíveis e que existem, né? Como a queer, que é algo que a gente importou ali dos Estados Unidos, né? Que se identifica um pouco mais com a não binariedade, né? Então, essa ideia de que não existe, né, essa coisa tão fechada, o fechado no masculino, fechado no masculino, no feminino, ou as pessoas assexuadas também. Então, tem uma série de outras identidades. Acho que essas são as mais importantes, né, as mais representativas. A gente começa com um L no Brasil precisamente para dar visibilidade para as mulheres. Muitas vezes o movimento LGBTQIA+, é um movimento GGG, né? As pessoas falam, né, as mulheres, elas continuam, elas são invisibilizadas dentro, fora do movimento, também dentro da população, né? A situação, os privilégios, as opressões, elas são entrecruzadas, né? Então, muitas vezes as mulheres lésbicas, mulheres travestis, transexuais são invisibilizadas dentro do movimento, daí a necessidade de colocar o L na frente. Isso é decidido sempre em congressos nacionais, e é por isso que é tão importante a gente se atentar, né? Apesar de, muitas vezes, confundir, é isso, aquilo que não tem nome, aquilo que não é nomeado, é invisível, né? Então, por isso, a necessidade, por isso que a gente fala tanto em invisibilidade, por isso que a gente ainda fala tanto em invisibilidade. Sobre a decisão do STF, né, a DI 5543, ela é uma DI que veio reconhecer a inconstitucionalidade de um dos artigos da portaria da Anvisa, que é a portaria 158, de fevereiro de 2016, que colocava a prática sexual de indivíduos do sexo masculino que tivessem relações com outros indivíduos do sexo masculino como uma prática de risco, né, tomando essas pessoas inaptas para a doação de sangue pelo período de 12 meses. Essa portaria, ela não afetava diretamente nós, mulheres lésbicas, tá? Mulheres lésbicas, principalmente mulheres lésbicas cis. Era algo que realmente afetava mais os homens gays cis, e que era claramente discriminatória, né? Por muito tempo, né, houve essa associação entre outras, a sexualidade não, o exercício da sexualidade considerado não padrão, enquanto desviante, né? Então, nós, mulheres lésbicas, somos muito colocadas num lugar de fetiche, né, da pornografia, existe toda uma indústria que explora essa ideia do prazer de duas mulheres, né, do exercício do prazer entre duas mulheres para o prazer de um homem, né? E da mesma coisa no mundo gay masculino, muita associação à perversão, né? Até pouco tempo a gente tinha no Código Penal Militar, algo que a gente retirou em 2013, via STF também, a associação entre pederastia e pedofilia, né? No mesmo artigo, enquanto crime para né, as Forças Armadas. Então, vejam, a gente não está tão distante ainda, né, das nossas ordenações manuelinas que consideravam a homossexualidade passível de pena capital, assim como lesa majestade, né? Então você podia morrer né, por crime de ter uma sentença de morte por 2 coisas: você traiu o rei ou você era gay, né? Então era a mesma gravidade de crime. Então isso sim. É lógico, estou indo lá longe nas manuelinas, mas essa do Código Criminal, do Código Penal Militar, é de 2013. Né? Então, essa associação entre a perversão, o crime, ela está aqui explícita, ela estava explícita nessa portaria. Né? Então, se você tem um casal homoafetivo que está junto há 12 anos e é monogâmico, como que isso representa um comportamento de risco, simplesmente porque é um exercício da sexualidade entre 2 homens? Não representa, né? A gente viu o índice de STs e de pessoas vivendo com HIV/AIDS aumentando vertiginosamente entre mulheres casadas, heterossexuais e cis, né? Então, aquele marido, homem, né, que está casado há 20 anos com essa mulher, que vai pular a cerca, vai ter uma relação não protegida com outra pessoa, né, com outra mulher, com outro homem, vai voltar para sua residência e vai contaminar essa mulher cis casada há 20 anos. Né? Então, de que práticas de risco a gente está falando? Prática de risco é prática de risco. Com quantos parceiros, parceiras sexuais você esteve nos últimos 12 meses?
Não importa se era uma mulher, se era um homem, se era uma mulher cis, se era uma mulher trans, se era um homem cis, se era um homem trans. A questão é quantos, né? Isso é comportamento de risco. Então, aí algo que há muito tempo se pedia, e ainda assim, como vocês podem ver, não unânime, né? Não sem unanimidade do Supremo. E Marina, também gostaria de agradecer, né, a sua participação aqui no programa com a gente hoje. E achei interessante que você tocou no ponto sobre a visibilidade social, e dentro desse contexto foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 2011 o reconhecimento, primeiramente, da união estável entre pessoas do mesmo sexo, e depois, no segundo momento, em 2017, o Supremo Tribunal Federal equiparou a união estável ao casamento civil. E o Brasil, ele é considerado um dos países pioneiros no reconhecimento da união homoafetiva. Então, gostaria de saber um pouco, se você pudesse comentar aqui com a gente, a respeito do alcance dessa igualdade também no plano mundial. Se é possível também afirmar que também encontramos esse avanço fora do Brasil. E depois também, até decorrente dessas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, se do ponto de vista prático, na concretização dela no que tange a direitos específicos, como a questão que envolve a adoção, a herança, direitos previdenciários, entre outros, aí fique super à vontade para, de repente, delimitar aqui a questão, se do ponto de vista prático, não obstante a decisão do STF, essas pessoas também enfrentam desafios. Essa pergunta, nossa, é incrível, Ju, porque, assim, na minha opinião pessoal, essa decisão é a mais importante que a gente tem, até porque a gente está falando de direitos civis, né? Lógico, o reconhecimento da possibilidade de alteração de prenome e sexo, né, que na verdade seria gênero, na certidão de nascimento, sem necessidade de ação judicial, sem necessidade de hormonoterapia, sem necessidade de cirurgia transexualizadora, é o maior marco né, dos últimos anos no reconhecimento dos direitos civis, né, básico, né, de ter identidade civil, de ser chamado pelo seu nome, da população trans. Mas, para a sigla, né, para esse abecedário maior aí, de sopa de letrinhas, eu não tenho dúvida que a decisão do reconhecimento da união homoafetiva é, de longe, a mais importante. Né? É importante, né, quando a gente está falando de diversidade sexual, de direitos, de forma geral, do reconhecimento de direitos da população LGBTQIA+, né, qualquer pessoa pode observar que a gente, óbvio, aqui está basicamente falando de conquistas que são jurisprudenciais. Né? Então, a gente parte de direitos que são constitucionais, que foram conquistados ali na nossa Carta Magna, na Constituição Cidadã de 88, mas que precisaram da interpretação do Supremo Tribunal Federal para serem, de fato, reconhecidos e aplicados. Né? E muitas vezes a gente perde isso um pouco de vista, porque a impermeabilidade, né, do debate sobre diversidade sexual, sobre dignidade humana da população LGBTQIA+, no nosso Congresso é muito alto. Então, a gente busca na jurisprudência, no Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento desses direitos. E, obviamente, fazendo isso de forma estratégica. Né? A própria utilização do termo homoafetivo, ela é uma decisão estratégica do movimento, né, em termos de litigância estratégica, né, ali junto ao Supremo Tribunal Federal, de tirar o foco, né, desse preconceito que vira discriminação e associa a homossexualidade ou outras sexualidades, outras formas de exercício da sexualidade à perversão, né, a algo desta ordem, né, e traz para o reconhecimento da unidade familiar diversa. Né? Então, aquele modelo de família que a gente tem um homem cis, uma mãe cis e as crianças, né, já não é o modelo de família do Brasil, considerando que a gente tem 30 milhões de brasileiros que são criados única e exclusivamente por suas mães, né, para além dos 4 milhões que nem tem o nome do pai no registro. Né? Então, assim, que modelos de família, né? Que famílias a gente está falando? Até 2011, uma parte da população brasileira não tinha o direito de se casar. Né? Então, quando a gente está falando ali do Código Civil, dos códigos civis que conquistaram o direito da mulher de casar com quem ela quer, a gente tem que lembrar que a população LGBT, inclusive as mulheres lésbicas, não tinham esse direito até 2011. Né? Então, quando a gente fala, nossa, a gente vota, a gente não precisa autorização do pai para casar, desde não sei quanto, 1900 e bolinha, não as mulheres lésbicas.
A gente continuava não tendo direito de casar no Brasil até agora, 2011. Então, assim, a gente, né, é importante a gente falar como essas coisas se somam, né? Que mulheres, as mulheres héteras, elas conseguiram casar lá no Código Civil lá de trás, porque elas não precisavam mais de autorização dos pais. A gente não, a gente continua sem o direito de poder casar. A gente, a população LGBTQIA+. E daí decorreram diversos outros direitos. Mas veja, demorou muito, porque em 2011 eles reconhecem, o Conselho Nacional de Justiça regulamenta o casamento em 2013. Leva 2 anos para regulamentar a decisão. Quando a gente pega a decisão da retificação de prenome e de sexo, em 6 meses eles já fazem a resolução do CNJ. Né? Então, lá atrás, a gente tem um delay, a gente tem um atraso considerável, né? Mas a gente foi cavando, né? Obviamente, e a gente hoje, graças à decisão de 2011, que depois veio com a regulamentação do CNJ na resolução 172 de 2013, né? Resultado aí da ADI 4277 e da DPF 132, das duas de 2011, a gente consegue, a partir disso, o reconhecimento de vários direitos. Então, previdenciários, securitários, sucessórios, licença maternidade, licença paternidade aplicada, a adoção, né? Então, assim, é uma gama, né, de direitos que decorrem, e aí a gente vai trabalho de formiguinha de primeira instância até, né? Isso é uniforme? Não é uniforme. A gente teve aqui no começo do ano uma procuradora do estado de São Paulo que descaracterizou um feminicídio de uma mulher trans. Veio redondinho da segunda instância. Aqui, estado de São Paulo, TJ São Paulo. O desembargador concordou com a procuradora. Inclusive está em campanha para a procuradora-geral. E aí, assim, descaracterizou o transfeminicídio porque era uma mulher trans. Tem resolução do CNJ, tem enunciado aplicando a Lei Maria da Penha para mulheres travestis transexuais, né? Então, assim, uma coisa é a decisão do STF, outra coisa é o debate do Congresso, mas mesmo entre debate do STF e debate, né, nas primeiras e segundas instâncias, e muitas vezes até nos tribunais, a coisa pode mudar de figura. Então, assim, hoje a gente já tem bastante consolidado, mas né, meu pai falava muito isso, o diabo mora nos detalhes, né? E aí, por exemplo, só para dar um exemplo disso, algo que é muito importante para a gente é, obviamente, não só a adoção, mas a reprodução assistida, né? Então, a possibilidade de fazer a reprodução assistida, que é algo que coloca um recorte de classe. Que mulher lésbica, que homem gay pode ir para os Estados Unidos, pode ir para o leste europeu, contratar uma barriga de aluguel, que a gente não tem legislação de barriga de aluguel no Brasil, né? Pelo contrário, extremamente restritiva. Pode fazer uma adoção, tem condições de ter um advogado, uma advogada que vai fazer esse procedimento judicial. Então, a gente tem um recorte aí de classe e um recorte de raça. Porque essa mulher lésbica, preta, periférica, que quer construir a sua família, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma inseminação caseira. E aí, até pouco tempo atrás, a gente não tinha problema nenhum com o registro da mãe socioafetiva na inseminação artificial caseira. Do nada, no meio do ano passado, sem avisar ninguém, sem debate nenhum, o CNJ me solta uma resolução proibindo, acabando com a possibilidade. Era uma coisa em aberto, não tinha nenhuma restrição de idade nas resoluções anteriores, a gente fazia com tranquilidade. Aí vem o CNJ e fala, não, agora só com ação judicial ou depois dos 18 anos. Que é uma decisão que afetou diretamente o exercício da maternidade de mulheres lésbicas, pretas e periféricas, que é quem faz inseminação artificial. Né? Então, assim, hoje todas temos o direito de fazer, enquanto famílias homoafetivas, a adoção, o casamento, o divórcio, a herança, o seguro de saúde, o seguro de vida, a licença paternidade, a adoção. Sim, temos. Na prática, as coisas continuam funcionando como sempre funcionaram. Se você tem dinheiro para conseguir uma representação que te defenda e garanta a aplicação do direito conquistado no Supremo Tribunal Federal, você vai conseguir. Senão, vai demorar um pouquinho mais. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, do ponto de vista legal, a decisão de 2011 é de longe que tem realmente uma árvore, né, de outros direitos que partem ali do reconhecimento da união homoafetiva, né? Então, o primeiro passo foi entender, bom, se pode união, pode casar,
e aí do momento que pode casar, pode constituir família, e aí a gente foi fazendo a disputa de portaria em portaria, né? Cada portaria do INSS, 4 anos depois, a portaria do INSS para um dos tipos de benefício, né? Então, assim, vai naquela legislação infra, né? Cada vez mais passinho por passinho, né? E aí, às vezes, tem que pegar a portaria mesmo da Anvisa e levar até o STF. Né? A gente tem, por exemplo, um promotor, e aí eu encerro a minha resposta nesse ponto, tem um promotor de Santa Catarina que encasquetou que não pode casar. Vocês ficaram sabendo dessa história? Ele encasquetou que casal homoafetivo não pode casar, e aí ele recusa, acho que é um juiz ou um promotor, ele recusa os casamentos dos cartórios. Ele anula os casamentos. Aí o povo tem que ter com ação. Né? Isso assim, agora, tá? Isso assim, recente. Inclusive, acho que ele está até afastado, porque representaram ele, etc. Mas, assim, isso ainda acontece, né? A gente ainda tem essas bizarrices, né? É como a Lei Maria da Penha, né? No dia seguinte da aplicação, tinha gente falando, não, é inconstitucional. Mas você procurar bem, você ainda acha um desgraça de um juiz que acha ele inconstitucional até hoje, né? Desde 2006. Então, ainda tem resistências na prática, mas formalmente a gente conseguiu o reconhecimento de tudo, né? O problema é que essa legislação infra-ordinária de portarias, etc., que a gente tem que ir galgando. Cara, é revoltante. Eu fico fazendo aqui várias caras e bocas, porque é inacreditável que tem que ir galgando, né, e que a passos tão curtos e lentos para conseguir ter existência plena. Enfim. Bem, como criminalista que sou, evidentemente, vou trazer aqui uma questão para a gente refletir relacionada à criminalização da homofobia. No primeiro momento, eu me lembro que também como criminalista fui, não, gente, mas não pode, não, assim, tudo, tem muito crime, a legislação já abarca tudo, não é assim, vamos lá, tem injúria, enfim, todo aquele mesmo discurso que a gente prega no direito penal mínimo, mas, enfim, fui ouvindo muito sobre e entrando muito na questão de que é importante sim, né, muito importante, eu acho que tem muito disso de o que é visto é protegido, o que é visto existe. E para mim foi muito importante a minha mudança de chavinha. Eu coloco no meu Facebook, criminaliza SF, vou para campanha e tal. Enfim, eu queria então que você compartilhasse com a gente qual a importância disso, porque para as pessoas que, assim como eu, tiveram uma opinião, possam também refletir e, enfim, para os que ainda e as que ainda não mudaram, pensar nisso como uma forma maior para ampliar os horizontes aí e talvez conseguir mudar de ideia, assim como eu. Esse é um tema para a gente super importante, né? A gente está falando de uma população que a cada 22 horas tem um homicídio baseado, né, fundamentado na orientação sexual, na identidade de gênero. O Brasil é o 5º país de feminicídio no mundo e o 1º país de transfeminicídio, né? Então, nós somos o país que mais mata pessoas travestis e transexuais do mundo. Né, inclusive com requintes de crueldade que ganham a imprensa nacional, como retirada de coração e colocação no lugar de uma santa, casos em que você tem um corpo já assassinado e morto, que é assassinado diversas vezes, né, como o caso da Dandara, né, eu sempre comenta, né, ela foi basicamente assassinada 7 vezes, né, eles continuaram arrastando o corpo dela e apedrejando um corpo sem vida já, né? Então são realmente crimes muito cruéis, né? De uma hipocrisia gigantesca, né? O Brasil também é o país que mais consome pornografia trans do mundo, de acordo com as principais plataformas, né, de pornografia comercial. Inclusive o assassino é esse transfóbico, né? Esse homofóbico que faz o programa e mata ela no final, né? Então, assim, as estatísticas de violência, elas são alarmantes. A gente tem um problema de segurança pública e de saúde evidentes. A gente não tem uma política de segurança pública, de educação e de saúde, tampouco de assistência social específica para essa população. Então, é muito complicado falar de crime quando a gente não tem uma política de garantia de direitos, né? Porque a gente está tentando tapar o sol com a peneira. Como advogada feminista, concordo plenamente com essa afirmação, né? Somos progressistas. Nenhum homem
sai com a sua masculinidade tóxica transformada do cárcere, que dirá a sua homofobia introjetada ou a sua transfobia introjetada. Não é sobre isso. Não estamos conseguindo prender ninguém também por LGBTfobia. Não sei se vocês sabem, mas se o cara também não cometeu feminicídio, ele também não está preso, né? Porque prescreve, porque é réu primário, né? Então, assim, se você acredita, se tem alguém aqui que está assistindo que acredita que o cárcere resolve, também não está tendo, né? Não acontece. Você pode perguntar para qualquer juíza de violência de vara de violência doméstica, não tem, né? Não fica. Talvez por descumprimento de medida protetiva, alguma coisa rapidinha, mas a não ser que seja júri, feminicídio também não, né, não temos, para quem acredita nisso. Eu não acredito nisso, realmente acho que não é a saída, a solução penal, o que não significa que a gente não precise de um reconhecimento específico para esse tipo de crime. Assim, uma coisa que eu costumo dizer nesse debate é: o uso político do direito penal não é uma primazia do movimento LGBTQIA+. Nunca foi. Então, assim, por que chegou na nossa vez agora, a gente tem que abdicar desse debate, desse uso político. Então, assim, acho também uma hipocrisia do movimento, né? Jogar isso no movimento LGBTQIA+, de forma geral, porque não é um uso político do direito penal, ele não é útil à sociedade, mas ele também não é uma primazia do nosso movimento. E aí, assim, pergunto, como sempre pergunto, né? Eu entendo que as medidas cíveis e administrativas de reparação são muito mais eficazes que as criminais. Mas ninguém nunca me convidou para fazer um debate sobre isso antes da gente criminalizar. E tão poucos advogados criminalistas conhecem a 10948 ou aplicam a 10948, que é uma lei estadual de responsabilização administrativa excelente, que existe desde 2001, 2010, no estado de São Paulo, e que não é usada. E que é excelente, uma lei que se aplica a pena 2010, decreto estadual. Não, esse é do respeito, que é uma 2001, isso mesmo, 10948, 2001, certíssima, né? Governo do PSDB, inclusive, governo Serra, e que é uma legislação que ela garante o respeito à identidade de gênero e orientação sexual, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Eu costumo dizer que tem uma famosa rede de supermercados, que eu não vou dizer o nome, mas vou dizer que é francesa, aqui do estado de São Paulo, que foi punida em R$250 mil por não permitir o uso do banheiro conforme a identidade de gênero de uma mulher trans. Excelente, punição administrativa, né? Realizada pela Secretaria de Justiça do Governo do Estado, com representação de advogado. Pergunta se tem na tabela da OAB. Não tem nem medida protetiva na tabela da OAB quanto o valor do honorário? Vai lá ver se tem direito administrativo. Representação administrativa contra a LGBTfobia baseada na lei estadual 10948. Não tem nem definido os honorários. Medida protetiva não tem. Lei Maria da Penha de 2006. Então, é isso, né? Aí eu me pergunto, né? Será que não precisava dessa caixinha? As estatísticas e os debates me mostram que precisava. Tanto que a gente está falando disso agora, né? Então, assim, que triste que ainda precisa. É uma decisão estratégica, é uma decisão do movimento que é estratégica. Não é o ideal, falo para o Pauliotti com a maior tranquilidade, né? Da mesma forma, também não foi a gente que começou a usar a lei de enfrentamento ao racismo para questões que não são racismo, né, contra a população preta, né? Isso vem já do caso da Elvanger, e da abertura filosófico-constitucional, teórica, que o Supremo Tribunal Federal deu. E aí, assim, nós somos operadores do direito, que vimos um pequeno potencial emancipatório no uso e no instrumento de algo que não foi criado para isso. Direito ele existe para a manutenção do status quo, para a proteção da propriedade privada, para a manutenção do poder nas mãos dos homens brancos, héteros, cisgêneros. Então, assim, buscar um potencial emancipatório no direito é um desafio. E a gente faz isso muito bem. Então, se der uma brecha, a gente vai usar. Né? Da mesma forma que nós, enquanto movimento feminista, falamos de a interrupção terapêutica da gravidez, ao invés de falar aborto,
e a gente conseguiu o reconhecimento do aborto para fetos anencéfalos, essa é uma escolha estratégica, né? Então, eu acho ideal fazer a equiparação, né, que não é uma equiparação, é um uso, né, na sua concepção político, histórico, social, né, de colocar uma população, de ter um aspecto de uma população em situação de vulnerabilização maior, que corresponde a uma responsabilidade do Estado, entender que essa é uma omissão que o STF tem que cobrir, né? Então, tudo isso é um uso, né, uma interpretação estratégica, né? O ideal seria que a gente tivesse uma legislação que saísse do Congresso, né? Um estatuto da diversidade que está lá há muito tempo, desde quando começaram as comissões da diversidade dentro da OAB, né? Uma legislação que trate de outras formas de ações discriminatórias, né? E de suas formas de reparação, porque também vamos falar, né, gente? Aonde que o crime de racismo está sendo aplicado no Brasil? Nunca foi. Existem diversas pesquisas que demonstram isso, as professoras da GV, a Marta Machado, elas têm pesquisas extensivas sobre isso, que mostram a aplicação da jurisprudência, é tudo convertido em injúria racial. Inclusive, agora já adianto que esse debate vai voltar, porque o Pauliotti já ligou ontem, protocolou, ele vai entrar com embargo de declaração na decisão do STF, ele tá com esse negócio na cabeça, e ele vai falar sobre injúria racial. Que ele quer, né, que o STF se declare sobre injúria racial a partir da decisão do ano passado. Então, assim, provavelmente a gente vai ter esse debate ainda de novo, né? Então, assim, da mesma forma, o racismo está sendo aplicado, a injúria racial que é aplicada, injúria racial, gente, injúria, né? Que resolve crime contra a honra, menor potencial ofensivo, vai fazer o quê? Né? Vai fazer o cara pagar uma cesta básica? Né? Não, poxa, vamos pensar aqui num grupo reflexivo de masculinidade. Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso, mas para a gente pensar, para a gente trazer isso para o debate, para as pessoas heterossexuais e cisgêneras, a gente precisou sim levar esse debate para a área penal e para o Supremo Tribunal Federal. Senão a gente não estaria tendo essa conversa agora. Como eu disse, a lei administrativa que pune a LGBTfobia no estado de São Paulo é de 2001. Quantos de nós já usamos ela? Quantos de nós aplicamos ela? Então, é aquela coisa, né? Fácil falar, difícil fazer. A gente vai dando um passinho de cada vez, né? É a mesma coisa. A interrupção terapêutica da gravidez falava de tortura para a mãe. Era uma mãe que queria ser mãe, queria exercer a maternidade. O argumento é violação de direitos humanos, que é uma tortura para ela ficar 9 meses com a criança lá, né? Sabendo que a criança vai nascer e vai morrer. Esse era o argumento. Não tinha autonomia do corpo, direitos sexuais reprodutivos. Não tinha esse debate. Esse debate vem depois. Uns 6 anos depois, naquele HC do Rio de Janeiro, né, das mulheres que estavam sendo criminalizadas por terem ido na clínica. E aí, ali se fala de autonomia reprodutiva, sexual, de aborto, né, mas foi 7 anos depois. Se a gente tivesse falado de aborto ali no anencéfalo, teria passado? Não teria. Né? Então, assim, são decisões estratégicas. É a decisão ideal? Não é, não acho que seja. É a melhor que a gente conseguiu agora. E por causa dela, a gente consegue, né, seguir com o debate em outras esferas e falar do que importa, né, gente? Que não é direito penal, é política pública. Investimento e enfrentamento da violência contra a mulher, ano retrasado era 180 milhões, agora são 40. De dinheiro, investimento em política pública, né? Que dirá LGBTQIA+, não tem nem produção de dados. Aqui no estado de São Paulo, a gente incluiu um campo para colocar a orientação sexual da pessoa no boletim de ocorrência faz 3 anos, que não é nem usado. Então, assim, é isso, né? Acho que não dá para fazer um debate também achando que o movimento LGBTQIA+, entendeu? São, assim, os grandes disruptores, vão mudar todo o jogo. O jogo tá dado e a gente tá jogando. Enquanto a gente estiver ganhando, a gente vai continuar jogando naquilo que a gente acha que tem abertura. Isso chama advocacy, litigância estratégica bem feita. Ganza. Perfeita. Obrigada. Dentro disso que você estava falando, eu até vou mudar um pouco o que eu tinha pensado para te perguntar, porque o que me pegou nisso tudo, de tudo que você estava dizendo agora, claro, tem todas essas questões do conservadorismo, do retrocesso, mas principalmente da comissão a qual você é presidenta, que é a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, né, São Paulo. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: quais são os maiores desafios hoje para você dentro da comissão da OAB?
Até desculpa eu ter, enfim, a gente... Não, imagina, eu acho essa pergunta ótima, né? Assim, as pessoas acham que a OAB está super, né, diversa, porque agora a gente está falando de temas que não eram abordados antes. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu sou a única mulher lésbica assumida, tá? Do conselho, tem 200 pessoas no conselho. E eu sou também uma das conselheiras mais jovens. Então, assim, acho que no total a gente tem de 200 pessoas, 5 conselheiras negras, negros. Então, assim, como disse, né? Um passo de cada vez. Dentro do âmbito da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, a gente está fazendo um trabalho muito legal, assim, mesmo. Eu agradeço imensamente a essa diretoria, ao Dr. Ricardo, ao Dr. Caio, à doutora Margarete, à doutora Aislan e doutora Raquel pela oportunidade, porque a gente realmente está usando, né, esse espaço para defender a advocacia paulista, LGBTQIA+, da advocacia da diversidade e também os interesses da nossa população. Então, assim, desde a audiência pública, né, a participação ativa dos nossos advogados, inclusive nessa decisão agora da doação de sangue, da criminalização, né, então o nosso coordenador de advocacy é o Pauliotti, que é autor das ações. A gente está fazendo audiência pública, a gente fez uma audiência pública que movimentou bastante a época, né, a retomada, inclusive o Julga Já STF foi uma hashtag que a gente inventou, né, e que pegou no Brasil inteiro, né, e que saiu de uma reunião que está gravada no Facebook da nossa comissão, Julga Já STF, porque, enfim, foi um julgamento que se arrastou por 4 meses, coisa que nunca tinha acontecido antes, né, mas na hora da nossa decisão, aí resolveu que podia suspender e voltar para outros julgamentos e depois voltava para nossa, porque estava muito complexo e muito longos os votos. Então a gente fez uma movimentação importante, a gente fez agora também uma campanha da Constituição do Orgulho, né? Então a gente pintou com as cores da bandeira LGBTQIA+, os direitos constitucionais que respeitam a nossa população, para dar visibilidade para a Constituição, porque a gente fica falando de STF, e a população LGBTQIA+, de forma geral, a população LGBTQIA+, apareceu um aviso aqui que minha bateria está acabando. A população LGBTQIA+, de forma geral, acha que a gente não tem nenhum direito escrito na Constituição, né? Que não sai nada do Congresso a nosso favor. Não, realmente, agora não sai, mas lá na Constituição saiu. Saiu no momento em que a Constituição Cidadã considera todas as pessoas, todos os cidadãos e cidadãs brasileiras iguais em direitos e deveres. Né? Então, a gente precisa dar visibilidade para esses artigos para a gente lembrar que essa Constituição também é nossa. Né? Então, a gente fez a Constituição do Orgulho, uma campanha incrível. Né? Acessem lá www.constituiçãodorgulho.com.br, façam o download da Constituição, ficou muito linda. A gente, inclusive, quis fazer download gratuito, mas o pedido que a gente mais recebeu para a imprensa da OAB São Paulo foi o pedido dela impressa. Então, a gente vai fazer uma versão impressa para a galera ter nos escritórios, né, e etc., e reverter esse dinheiro para as casas de acolhimento LGBTQIA+. A gente fez um projeto que é um projeto que, de tão incrível, aparentemente vai virar política pública. Junto com o Vote LGBT, a gente desenvolveu o Poupa Trans, um atendimento de esclarecimento e orientação jurídica para a população trans, para o reconhecimento do nome, né, alteração do registro civil, nome e sexo na certidão, com parceria da Defensoria, ou seja, pedindo junto com a Defensoria a gratuidade, e já no mesmo balcão realizando currículo, foto para currículo, etc. A gente fez isso com o SESC 24 de maio, Vote LGBT e Comissão da Diversidade por 4 meses lá no SESC. E o projeto foi tão legal que a gente conseguiu aí 2 emendas parlamentares para que ele vire política pública do nosso município. Tanto aí do Daniel Nenberg, do PSDB, quanto da Érica Malunguinho, do PSOL. Né? Então, a gente tem feito um trabalho que, independentemente de lados, assim, aquele trabalho, aquele que defende para a nossa população, os direitos humanos da nossa população, a gente tá junto. É um passinho de cada vez, né? Assim, a gente está muito longe de garantir o gênero, gente. Então, tem muito trabalho mesmo. Convido a todas a participarem dessa disputa. Aí, ó, fica o convite, pessoal. Depois a gente vai compartilhar o programa nas redes e já coloca também o e-mail lá da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de São Paulo. Obrigada, Ganza. Agora eu tô chamando ela de Ganza, o nome certo, né? Eu também. Gente, os bastidores aqui, eu fiquei chamando ela de Marina. Não, meu nome é Ganza. Então, desculpa. Eu também. Amei, eu também prefiro ser chamada de Gabi, né? Então, fica aqui.
Obrigada pelo nosso convite. diretor que está nos bastidores, ele insiste em chamar a gente de doutora Gabi, doutora Pri, né? Doutora Ju, doutora Má, mas... Doutora É, Gans. melhor. Doutora Gans. Doutora Gansa, obrigada. A gente, nossa, o programa foi uma aula que fiz várias anotações. Eu não sei o que aconteceu, que a minha câmera ficou gigante agora. Não sei se vocês estão me vendo gigante. Eu não consegui arrumar. Mais ou menos. Mas eu vejo, deve ser problema do meu computador. E convido você para vir nos próximos programas para a gente aprofundar esse debate também, tá bom? Despedir aqui, porque eu acho que o nosso tempo já estourou demais. Queria agradecer, minha amiga. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada a vocês. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.